De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Dr. Fernando. Obrigado pela participação com a gente, doutor. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os telespectadores da Educadora. É sempre um prazer e uma honra estar aqui em Batatais. Bom, uma das questões, né, e a gente acaba observando cada vez mais isso, doutor, relacionado à reprodução humana, foi como as técnicas evoluíram. Né? E como também a cada dia elas se tornam mais acessíveis à população. Você acha que ainda existe a possibilidade de se tornar ainda mais acessível essas ferramentas? Eu não tenho dúvida. As técnicas evoluíram numa demanda da sociedade. A mulher foi postergando a sua maternidade, ela foi deixando para engravidar mais tardiamente por priorizar a carreira, por priorizar a sua parte econômica, e com isso a fertilidade foi diminuindo. A hora que ela decidia engravidar, que ela estabelecia um matrimônio, que ela decidia que era hora de constituir uma família, às vezes já não dava mais. E isso ficou fazendo um avanço nas técnicas. À medida que as técnicas foram avançando e se popularizando, elas foram barateando. E isso foi facilitando o acesso à população. E cada vez mais isso vai se tornar mais comum. E essas técnicas vão começar a ficar cada vez mais baratas e mais acessíveis. Uhum. Quando se pensa, né, nos problemas de reprodução, existe um percentual, essa é a pergunta da Mônica, de problemas relativos à mulher e ao homem, ou são equilibrados? Hoje isso é muito bem estabelecido. A gente fala que a infertilidade é uma doença do casal, certo? A gente tem num histórico dos trabalhos científicos mostrando 40% de problemas femininos, 40% de problemas masculinos e 20% de uma infertilidade que a gente chama de infertilidade mista. Quando se diz da infertilidade mista aí, o problema é com os dois? Sim. Ou às vezes existe uma incompatibilidade? Não, geralmente essa história da incompatibilidade ela é muito mais lenda do que veracidade. A incompatibilidade geralmente ela é contornada, certo? Mas às vezes tem uma mulher que ela tem ciclos anovulatórios e o parceiro dela é um espermograma de qualidade ruim. Então são características dos dois que se superajuntam e causam problema da esterilidade. Perfeito. Nesses casos específicos aí, né, com o problema dobrado, quais são os caminhos? A pergunta da Regina. Primeiramente, os caminhos a serem seguidos é uma boa investigação, elucidar todas as causas possíveis de infertilidade, porque às vezes existem causas subclínicas, né, que não foram investigadas. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher que ela fez uma laqueadura, ela tinha lá sua prole constituída, estava feliz. E aí ela perde o parceiro, seja por um divórcio, seja por uma morte, ela entra num novo relacionamento com um novo marido e ela não consegue engravidar porque ela fez uma laqueadura. E ela acha que ela não consegue engravidar porque ela fez laqueadura. E ela se submete à reversão de laqueadura, a vários procedimentos, e a hora que vai ver, o novo parceiro dela tem uma azoospermia, que é a ausência de espermatozoides no sêmen ejaculado. Então a investigação deve ser ampla. Então o primeiro passo é uma investigação ampla. Quando você tem um problema misto, você resolveu o caso do homem, resolveu o caso da mulher e às vezes tem que contornar por reprodução assistida. Por isso que é sempre importante avaliar o casal. Sempre. Isso é condição sine qua non. Se você tem um casal com uma história de infertilidade, você tem que ter uma ampla avaliação do casal. No homem é muito fácil, porque um único exame, o espermograma, basta. Se você tem um espermograma alterado, esse espermograma sim deve ser repetido outra vez. É o exame de triagem, de screening. E dependendo de algumas alterações, a gente até lança mão da ajuda de um urologista, certo? Na mulher, a triagem já é mais complexa, porque tem o fator ovulatório, o fator tubário, o fator da fecundação em si, o fator vaginal, o fator uterino. A Cidinha, né, uma pessoa que passou por cirurgia de varicocele, pode se tornar estéril ou reverter um problema de esterilidade, né? Primeiro vamos explicar o que é varicocele. A varicocele nada mais é do que uma dilatação do plexo venoso testicular do homem, certo? Então as veias do testículo são dilatadas. Sim, a grosso modo seriam varizes do testículo, certo? É claro que esse não é o termo científico. A varicocele muitas vezes pode alterar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. E aí o urologista corrige a varicocele e o homem pode normalizar a produção de espermatozoides. Isso não é garantido. Falar que a cirurgia de varicocele causa esterilidade, aí já não é uma inverdade.
Ela é justamente para ajudar no processo. Justamente, ela pode ajudar, não é garantida que vai ajudar, mas ela nunca vai atrapalhar. Espermas com baixa mobilidade, né? Eles complicam a questão, mas o homem, mesmo com espermas com baixa mobilidade, pode ser pai? Sim. O espermograma tem vários parâmetros que são analisados. Nós damos importância fundamental a 4 parâmetros: o número de espermatozoides presentes no ejaculado, a porcentagem de espermatozoides vivos, a porcentagem de espermatozoides normais numa avaliação morfológica boa e a motilidade espermática. Dentro do parâmetro de motilidade, nós temos 4 itens. Seriam os graus A, B, C e D. O A seria de motilidade retilínea, o B de motilidade em zigue-zague, o C que mexe e não sai do lugar, e o D, os espermatozoides imóveis. Os espermatozoides que servem para a fecundação são do grau A e do grau B. Quando você tem um problema de motilidade, esse problema deve ser avaliado profundamente. Alguns artigos mostram que a suplementação de zinco pode melhorar a motilidade, mas se o defeito é muito grave, você tem que partir para a técnica de reprodução assistida. Nesse caso, né, quando a gente fala da reprodução assistida aí, e da chamada inseminação artificial, o esperma ele é colocado, ele é conduzido ao óvulo. Nós temos várias técnicas de reprodução assistida. Nós temos desde a indução da ovulação, com um coito programado, então são dadas medicações para a mulher ovular numa determinada data e ela é orientada a ter relação sexual nessas datas. E as técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, que nós temos a inseminação intrauterina, onde o espermatozoide ele é colocado num catéter e é injetado dentro do útero e a mulher toma remédios para ovular naquela data que é feita a injeção, e nós temos a fertilização assistida, que é a fertilização in vitro. Certo? A fertilização in vitro ela é feita fora do corpo da mulher. Então, capta os óvulos da mulher, primeiro faz medicação para induzir a ovulação, esses óvulos são captados por punção vaginal, é claro que isso sob anestesia, e junta com os espermatozoides fora do útero. E nós temos um plus, um mais dessa técnica, que é a ICS, que é a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, que por micromanipulação dos gametas se injeta o espermatozoide dentro do óvulo da mulher para já pular esse passo que é o espermatozoide penetrar no óvulo. Quando se pensa nessa questão, né, da chamada inseminação artificial aí, se tem uma discussão a respeito da regra e da mudança disso, né, de quantos óvulos fertilizados podem ser colocados, como é que funciona esse processo dependendo da idade da mulher? Então vamos lá. Feito a fertilização, existe a formação dos embriões. E aí se seleciona os embriões que são viáveis, os embriões que estão vivos e que têm boa qualidade, para serem transferidos para dentro do útero da mulher. Isso na fertilização in vitro. Na inseminação, nós não temos esse controle. Só na fertilização in vitro e na injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A lei brasileira, ela permite a transferência de até 4 embriões. Mas hoje, 4 embriões de uma vez para o útero de uma mulher. Mas hoje já existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina que, dependendo da idade da mulher, você deva transferir menos embriões para ela ter menos complicações de uma gestação múltipla. Então, se a mulher é jovem, ela vai ter outras chances, a gente transfere 1 ou 2 embriões. Agora, numa mulher de idade mais avançada, para aumentar a chance dela, porque quanto mais embriões transferidos, isso por uma questão de estatística, você aumenta a chance de uma gravidez, aí você pode transferir até 4, nunca mais do que 4. O que eu falo para meus pacientes? Não transfiram mais que 2, porque uma gravidez única, ótima, uma gravidez gemelar, ela é uma gravidez perfeitamente balanceada. Agora, quando você tem uma gravidez trigemelar ou uma gravidez quadrigemelar, é muito lindo quando se dá certo, e geralmente a população fica sabendo os casos de sucesso. Nós médicos, nós lidamos com os insucessos, e são verdadeiras tragédias. E a Karen toca num ponto interessante, né? Está mais na área da ginecologia aí, mas eu acho que é importante destacar isso. HPV, né? Nós temos visto aí a questão da vacina se difundindo cada vez mais, mas também um grupo anti-vacina, uma discussão anti-vacina a respeito disso, como se
fosse uma vacina menos importante com a saúde da mulher. E de fato não é, né? Eu acho que é um caminho que a gente tem que reafirmar da importância dessa vacina de HPV. Sem sombra de dúvida, né? Vamos dividir aí o teu questionamento em dois. Primeiro, desse grupo anti-vacina. Hoje em dia tem que se ter muito cuidado com o modismo, né? Então, o indivíduo lê lá na internet, tomar vacina é ruim, isso é coisa que o governo está fazendo para fazer mal para a população. É claro que isso é uma ignorância, né? O governo não ia pôr uma vacina no calendário vacinal, sendo que ela fosse ruim. E o FDA americano, que é a sociedade que normatiza tudo isso, não ia recomendar fortemente essa vacina. Então, a vacina contra o HPV e todas as outras vacinas do calendário, elas são importantíssimas, devem ser estimuladas. Efeitos colaterais existem, mas são mínimos perto do efeito benéfico da vacina. Um exemplo clássico é a volta de doenças quase que erradicadas por falta de vacinação. Como é o caso da polio que a gente tem visto aí. Sim, e do sarampo mais recentemente, inclusive nos Estados Unidos, né? Só que lá o Estado está processando esses pais que não vacinaram os filhos. Por quê? Porque eles colocam filhos de outras pessoas em perigo também, né? Do HPV nós tivemos, no primeiro ano de vacinação no Brasil, uma reação que foi estudada e chegou-se à conclusão que foi uma reação psiquiátrica, até psicológica, de um grupo de mulheres no litoral de São Paulo, se eu não me engano, foi Ilhabela ou Bertioga, uma coisa assim, que garotas da mesma escola que tomaram a vacina desenvolveram o que a gente chama de reação em cadeia, um cluster negativo, e até que foi do ponto de vista depois diagnosticado como psicológico, psiquiátrico, não teve nenhuma sequela física ou neurológica. Essas meninas, elas apresentaram uma paralisia dos membros inferiores na época, e isso foi divulgado erroneamente, amplamente, e essas meninas, depois de horas, voltaram a mexer, e depois foi ver que foi realmente um evento de fundo psicológico. Quanto ao HPV, o que é o HPV? O HPV é o vírus do papiloma humano. Existem vários subtipos de HPV e ele causa principalmente duas manifestações mais conhecidas. Uma são as verrugas genitais, que é a condilomatose, condiloma acuminado, popularmente chamado de crista de galo, certo? Esse é o subtipo que não tem relação com o câncer de colo de útero. E nós temos principalmente o subtipo 16 e 18 e os 55 e 56 que estão envolvidos nas lesões do colo do útero, que podem ser precursoras de lesões que podem levar ao câncer de colo do útero. Então já se fez muito bioterrorismo com HPV. Eu tenho HPV, eu vou ter câncer de colo? Não. Uma minoria vai ter lesões que, se não tratadas, podem gerar lesões que podem causar um câncer de colo. Então aquela mulher que foi diagnosticada com HPV, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer citologia anual, o famoso Papa Nicolau, certo? Como qualquer mulher. Essa é a questão, né? A gente vê aí os exames de rotina e como as mulheres se cuidam proporcionalmente mais que os homens, né? Porque já entraram nesse conceito mesmo, né? Eu acho que até pelo próprio exame, né, ter se desenvolvido por um papa, né, quebrou certos tabus aí nessa condição e de fato disseminou a questão, né? Não fosse isso, nós teríamos graves problemas de saúde feminina na rotina da população. Foi bem interessante isso que você falou. A mulher, ela se cuida muito mais, até por um fator cultural, porque quando ela começa a menstruar, que ela tem a puberdade definida, quando ela começa a ter atividade sexual, os próprios pais hoje corretamente alertam essas garotas no ginecologista, e a rede pública ela já oferece um tratamento, e o ginecologista acabou virando o clínico geral da mulher, até por uma falta de tempo e por uma falta de disponibilidade das outras especialidades. Então a mulher vai lá fazer o exame preventivo dela até os 40 anos, e ela já começa com uma triagem para doença cardiovascular através de um lipidograma, com diabetes através de uma glicemia, uma tireoidopatia, ela faz um TSH, e após os 40 anos ela começa com mamografia, já com ultrassonografia transvaginal, já pensando em algumas doenças mais incidentes no período pós-menopausa, e ela continua acompanhando com o ginecologista. O homem tem a questão do tabu, né, da questão cultural do homem consultar o médico para fins preventivos. O homem geralmente ele vai quando está com algum problema só, e a falta de disponibilidade de profissionais especialistas em tratar da saúde masculina. Isso é um problema sério.
Nessa questão, né, quando a gente compara, né, olha, as mulheres se cuidam mais do que os homens, o que o Ricardo coloca aí. Problemas de infertilidade ligados ao homem por não se cuidar são comuns? Não são tão comuns quanto na mulher, né? A maioria dos problemas de infertilidade masculina hoje primeiros de origem genética, onde o homem, por uma questão genética, ele não tem uma produção espermática suficiente para engravidar a sua parceira. Em segundo lugar, vem o contato com substâncias ambientais que prejudicam a espermatogênese e o estilo de vida inadequado. Aí eu destaco duas coisas. O contato direto com agrotóxicos, isso é uma coisa que eu aprendi muito nos Estados Unidos, que diminui muito a qualidade espermática, mas não se preocupe, não é aquele alimento com agrotóxico que se fala muito na internet, não. É o indivíduo que manipula agrotóxico, aquele indivíduo que está ali na fazenda, na linha de produção direta e quando não usa os equipamentos adequados. E uma situação que está aumentando cada vez mais e que deve ser alertado as substâncias andrógenas, os esteroides anabolizantes altamente difundidos nas academias que deixam os homens estéreis, muitas vezes de maneira irreversível, certo? Isso é lá, o indivíduo ele quer ter um corpo mais definido, ele quer ter uma musculatura mais avantajada e o preço que ele paga muitas vezes é que ele não vai conseguir ser pai. Então, esses dois casos são os principais aí que a gente acaba vendo, né? Agrotóxicos e esteroides. O principal, insisto, ainda é o fator genético, certo? Aquele indivíduo que ele não produz por uma questão genética. Mas os fatores ambientais, os principais, seriam o agrotóxico e os anabolizantes. Nossa espectadora aqui, a Areta, ela disse que tomou injeção de anticoncepcionais em fevereiro e não tomou mais. Ela disse que é uma injeção de 3 em 3 meses, né? Porém, ela disse que só tomou a primeira. E ela diz que não menstruou mais. Ela pergunta se isso é normal. Areta, não é normal, mas é comum acontecer isso. É bem diferente o que é normal e o que é comum. Quando você toma essa injeção trimestral, que é a medroxiprogesterona, ela impede a camada interna do útero de se desenvolver, o endométrio desenvolver. Isso volta um tempo para que essa camada volte a desenvolver e você volte a apresentar os ciclos menstruais normais. Não se preocupe que vai voltar ao normal. Até 1 ano é considerado normal. E nessa questão, né, por exemplo, a indicação é tomar a cada 3 meses. Se ela quiser continuar se prevenindo, ela pode voltar a tomar ou não? Qual é o procedimento aí? Então, isso é muito difícil, porque quando você vai iniciar um anticoncepcional trimestral, você inicia com a mulher menstruada. Então, ela parou o anticoncepcional. Mesmo ela não estando apresentando ciclos menstruais, ela está exposta à gravidez. Então, o que é o ideal? Ela fazer um teste de gravidez, esperar uns 20 dias, repetir novamente e usar preservativo, esperar o teste de gravidez, repetir o teste de gravidez novamente, e se ela tem 2 testes negativos e usando o preservativo nesses dias, aí sim ela pode voltar a tomar, certo? E se prevenir mais uns 20 dias com método de barreira como preservativo. Aí ela fica sossegada. Nessa questão, né, dos anticoncepcionais aí, de uma maneira geral, a gente percebe isso, né, o período de estabilização, o que é ideal para cada mulher, tem de fato essa rotina dificultosa aí até acertar o prumo aí. Luciano, hoje nós temos inúmeros métodos anticoncepcionais, a grande maioria com uma segurança muito boa, e não existe um método anticoncepcional perfeito. Existe aquele método que se adequa melhor para determinado tipo de mulher, certo? Um anticoncepcional masculino não existe, o único método é a esterilização por vasectomia, onde se impede, por ligadura dos ductos deferentes, que o espermatozoide ganhe o meio externo. Na mulher, além da laqueadura tubária, que é a esterilização cirúrgica, nós temos o DIU, que é o DIU de cobre, temos o DIU medicado, nós temos o implante, o adesivo, todos os comprimidos, todas as injeções, nós temos o anel vaginal hoje em dia, além dos métodos de barreira, camisinha masculina, camisinha feminina, espermicidas.
Então, a gente tem que procurar aquele método que se adequa melhor. E muitas vezes nós temos que tatear esse método. Às vezes você começa um método, a paciente apresenta uma intolerância, você muda o método, ela apresenta uma intolerância, até você achar um método que ela tenha menos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral. Perfeito. Mas isso exige aí essa paciência no período, né? E a utilização do preservativo enquanto se adapta ao processo. Numa boa avaliação, muitas vezes você já descarta vários métodos que você não deve usar para aquela paciente. Você já começa com os métodos ditos ideais para aquela paciente e alguns até têm contraindicações clínicas de serem utilizados. A paciente, quando ela começa a utilizar um método hormonal, se ela começa no primeiro dia do ciclo menstrual, ou seja, no primeiro dia do sangramento, e ela usa corretamente, a chance dela engravidar é muito pequena, mas por precaução, pelo menos durante o primeiro ciclo, ou do que seria o primeiro ciclo, a gente indica um método de barreira como preservativo. Perfeito. A Vanessa aqui com uma questão, né? A partir de que momento a mulher deve procurar o ginecologista? A partir quando ela começa a ter os ciclos menstruais, certo? E quando? Isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a mulher começa a ter uma menstruação muito tardiamente, né? Então a gente fala que o normal da mulher menstruar até os 14 anos, certo? Ou até os 16, se ela já apresenta os caracteres sexuais secundários. Então, aquela menina que ela não menstruou até os 14 anos e ela tem um corpo semelhante ao de um menino, ela deve procurar o ginecologista. Mas ela fez 14 anos, mas ela já tem o broto mamário, ela já tem as formas femininas, ela já tem a deposição de gordura característica do sexo feminino, ela pode esperar até os 16 anos. Agora, começou a ter ciclo menstrual, o ideal é que ela procure o ginecologista até para orientação sexual e de anticoncepção. E de fato, né, a gente acaba percebendo isso. Você tem as exceções à regra, né, a questão das menstruações tardias ou antecipadas. E aí é o que a Regina pergunta, né? Nesses casos, né, das antecipadas ou das tardias, isso é indício de algum problema reprodutivo no futuro ou não? Às vezes sim, às vezes não. Então, uma mulher que ela chega com 16 anos e não menstruou, ela tem que ser amplamente investigada. Ela pode não menstruar simplesmente porque ela nasceu sem útero. E aí não é que ela vai ter problema, ela não vai engravidar nunca, a não ser agora, mito, né? A modernidade chegou, nós já estamos na era do transplante uterino, né? Que já está sendo feito com sucesso. Mas ela pode ter nascido sem útero, ela pode ter nascido sem os ovários, ou os ovários dela são não responsivos aos hormônios, ou ela tem algo que impeça mecanicamente um septo ou um ímã perfurado, impeça o sangue de sair. Então, muitas causas de puberdade retardada podem levar a distúrbios na fertilidade. E a puberdade precoce, dificilmente, mas a puberdade precoce ela tem que ser diagnosticada e muitas vezes tratada porque ela causa uma baixa estatura na mulher. Aquela menina que menstrua muito cedo, ela tende a ficar baixinha, porque existe a fusão dos ossos, do centro de crescimento dos ossos, muito antes do ideal. Uhum. Nesses dois casos, o acompanhamento médico é fundamental até para como você coloca, não é só o desenvolvimento sexual, é o desenvolvimento geral. Sim, fundamental e quase todos esses casos são tratáveis. São casos que você obtém a cura. Como eu falei, uma mulher hoje que nasce sem útero, ela tem chance do transplante uterino e até de ser mãe, o que era impensável há 10 anos atrás. Certo? Uhum. Existem doenças muito pouco conhecidas e que são relativamente comuns. Então, aquela mulher que nasce sem útero, ela nasce sem o terço superior da vagina, certo? E ela tem os ovários. Então, às vezes é uma mulher linda, que ela tem mama, ela tem a purificação normal, ela tem a pele normal, a voz toda feminina, mas ela não formou no período embrionário, quando ela estava dentro do útero da mãe dela, ela não formou os órgãos genitais femininos internos. Tem outro caso, que é um caso mais escabroso ainda, que é uma insensibilidade aos androgênios. Então, na verdade, é uma mulher, por favor, não me entendam mal, é uma mulher que ela tem o genótipo de um homem, certo? Só que os hormônios masculinos não agem, então ela forma-se num corpo de mulher, mas ela, na verdade, tem 2 testículos
que estão dentro do abdômen, e ela não forma útero nem trompa. Ela tem mama, ela tem voz, a aparência dela é feminina, ela foi criada como mulher e deve ser tratada como mulher, mas feito esse diagnóstico, esses 2 testículos têm que ser extirpados, porque tem uma tendência a um desenvolvimento de um câncer, de uma doença maligna, certo? E essa mulher vai levar uma vida como mulher, normalmente, sem problema nenhum. A Laís, com uma questão, a gente até conversava aqui durante o intervalo, né? A questão das formações de útero, né? Útero invertido, útero infantil, o que isso pode causar e se essas questões são comuns. Laís, são muito comuns, sim. Vamos começar pelo útero invertido, o nome certo é útero retrovertido. O útero normalmente ele é antiverso fletido em 90% das mulheres, 10% em útero retrovertido. Hoje se sabe que o útero retrovertido não tem nenhuma implicação clínica. Então a mulher pode engravidar sim, ela não vai ter mais dificuldade, ela não vai ter mais dor na relação sexual por conta do útero estar retrovertido. Então hoje a gente fala que é só uma variação anatômica. Igual existem pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras e pessoas obesas, a gente tem mulheres com útero retrovertido e mulher com útero antiverso fletido, que é o mais comum. Quanto ao útero infantil, que é o útero hipoplásico, também já se desmistifica muito. Esse útero, mediante algum estímulo hormonal, ele pode crescer e a mulher pode sim ser mãe sem problema nenhum. Diferente de algumas malformações uterinas, que aí pode dificultar, mas não impedir. Nós temos o útero bicorno, que seria um útero dividido em 2. Nós temos o útero septado, que é um útero que tem uma membrana no meio dele. A gente tem o útero arqueado, que é um útero em forma de coração. Mas nenhuma delas sela o diagnóstico reprodutivo da mulher. Todas elas permitem, às vezes algumas com maior dificuldade, com maior tendência a parto prematuro, mas é a história até do mioma, né? Que ele pode deformar a cavidade uterina, mas não impede que a mulher engravide. Quando se pensa nessas questões, né? Você vai encontrar mulheres com o perfil de útero padrão, vamos dizer assim, né, se é que existe esse conceito, e que não podem engravidar, e mulheres com essas questões e que engravidam normalmente. Sim, eu tenho uma paciente que ela tem um útero bicorno, só para explicar, seria um útero em V, e cada perna do V seria um pequeno úterozinho, e ela está na 3ª gravidez, ela teve um parto normal, inclusive, e teve uma cesariana depois, sem problema nenhum. Você tem mulheres que você faz uma investigação ampla e restrita, não acha nada nem na mulher, não acha nada no parceiro, a mulher não consegue engravidar, às vezes até mediante técnica de reprodução assistida, e você não consegue. Hoje a gente tem uma máxima, né, que a gente fala na medicina, que a gente só tem certeza que a mulher não tem problema nenhum para engravidar quando ela chega grávida. Porque com toda a tecnologia que existe hoje, ainda existe o que a gente chama de ESCA, que é a esterilidade sem causa aparente, que não é um fator gritante que você consiga identificar. Pensando também nessa questão específica aí da identificação, né, dos problemas, né? A Roberta coloca aqui. Existe N questões quando se fala em reprodução, em especial na questão feminina, né? Que não é só o útero, né? Útero, ovários, o conjunto da obra aí. Por isso a avaliação é um pouco mais complicada no caso da mulher? Sim, a mulher ela é submetida a vários exames, né? Quando a mulher não consegue engravidar, então o primeiro passo, como eu repeti, é investigar o parceiro. Geralmente é o espermograma, 2 análises, e isto quase sempre basta. A mulher já tem que descartar o fator ovulatório, então ver como estão os hormônios dela. Então, às vezes, um problema na tireoide, um problema de prolactina, um problema que ela não está produzindo hormônio na hipófise suficiente para estimular esse ovário a ovular. Então, tem que se descartar o fator ovulatório. Depois tem que se descartar o fator uterino. Muitas vezes, um ultrassom é suficiente, mas às vezes você tem que avaliar essa cavidade do útero por dentro com uma esteroscopia. Aí tem o fator tubário, que você tem que fazer uma esterossalpingografia, que é uma radiografia contrastada do útero para ver a permeabilidade da trompa. Quando não se consegue, você tem que fazer uma videolaparoscopia e injetar contraste nesse útero por baixo para ver se o contraste sai pela trompa, para ver se as trompas estão pérmeas. Tem que ver o fator vaginal dessa mulher, se ela não tem nenhum fator anatômico que impeça. E por último, o fator peritoneal, que existe uma doença chamada endometriose, que dificulta muito a mulher engravidar, e você hoje só tem certeza que a mulher tem endometriose se você faz um diagnóstico cirúrgico, por uma videolaparoscopia ou por uma cirurgia aberta. Então, a investigação feminina ela é bem mais complexa. Perfeito. Também pensando a respeito aí,
Jair, né, na questão das tentativas naturais aí de reprodução. Ele coloca período fértil, né? Como definir esse período e mais do que isso, né? A frequência é um fator interessante ou não? Ter espaçamento entre as relações pode mudar a produção de espermatozoides? Ótima pergunta. Então vamos também dividir em dois. Uhum. Então, o período fértil é muito variável de mulher para mulher, porque depende do amadurecimento desse óvulo e o tanto de tempo que vai durar a primeira fase do ciclo dela. A segunda fase ela é muito regular, mas a primeira fase é muito variada de mulher para mulher. O que se tem de conceito? Que você tem o 14º dia, isso você contando a partir do primeiro dia do sangramento. Então, no 14º, então você pega 3 dias para frente, 3 dias para trás. Então, aí do 11º ao 17º seria o período fértil da maioria das mulheres. Mas tem mulher que não segue essa regra, certo? E em termos de frequência sexual, a gravidez ela é um evento tentativa. Então, quanto mais o casal tem intercurso sexual, maior a chance de gravidez. Isso é uma questão estatística. Por outro lado, a gente sabe que às vezes o indivíduo precisa acumular um pouco de espermatozoide no seu corpo, no seu epidídimo, para que tenha um maior sucesso na tentativa de gravidez. Então, quando o casal realmente está fazendo sexo, tentando engravidar, a gente indica relações em dias alternados no período fértil. Perfeito. Então não é uma questão também de quantidade, né, mas de qualidade dessa relação. Sim, não tem dúvida disso. Nessa questão, a Lúcia colocando, né, você falou de medicamentos que aumentam a ovulação e que auxiliam nesse período. Em que casos eles são recomendados e como é avaliado isso? Nós temos os indutores da ovulação. São drogas que agem principalmente a nível hipofisário, então na hipófise, estimulando as gonadotrofinas, que são os hormônios hipofisários que estimulam os ovários a produzir estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, e também a desencadear o processo de ovulação. Então, a grosso modo, nós iniciamos essas drogas num determinado período do ciclo, isso é feito uma conta junto com o casal, certo? A droga é iniciada tal dia e marca-se alguns dias para que esse casal tenha relação sexual. O tratamento é muito efetivo naquelas pacientes anovulatórias, onde o problema é a ovulação. Mas, por exemplo, ele não tem efetividade nenhuma se o problema é um problema masculino. Certo? Rodrigo, parabenizando pelas informações e colocando exatamente isso, né? Teve problemas quando ele e a esposa resolveram, né, ter filhos e depois de uma avaliação viram que não existia nada de errado, né? Aí, pouco tempo depois, conseguiram aí a gravidez. Ele pergunta, isso é comum? De não ter avaliação e demorar o processo? Muito comum, Rodrigo. Boa pergunta. Nós só falamos que um casal tem problema para engravidar depois de 1 ano tentando, ou seja, depois de 1 ano que esse casal está tendo relações sexuais desprotegidas e não consegue uma gravidez. Muitas vezes existe uma pressão psicológica do próprio casal, uma cobrança interna do casal, uma cobrança externa da família que atrapalha muito tanto a espermatogênese masculina, que é a produção do espermatozoide pelo homem, quanto a ovulação feminina. A ovulação feminina é muito dependente do estado psicológico da mulher. E às vezes faz uma avaliação, vê que esse casal não tem nada, esse casal fica mais tranquilo, e aí é o que nos congressos nós chamamos de loving care, é que você fornecer aquela tranquilidade, esse casal se sentir acolhido pela equipe médica, às vezes até uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo envolvido, e a hora que esse casal está mais relaxado, está mais descompromissado com isso, consegue uma gravidez espontânea. Então a questão psicológica comprovadamente interfere no processo. Muito. Eu acabei de vir de um congresso em São Paulo agora e eu fui assistir uma aula chamado Os Filhos da Guerra. Então foram aquelas cidades na Segunda Guerra que foram invadidas por tropas, sejam elas de um lado ou do outro, não vou aqui defender quem está certo ou quem está errado, né? Mas que tiveram praticamente toda a população feminina estuprada durante dias e dias. A guerra gera esses horrores, infelizmente. E o número de gravidez foi muito baixo,
Porque essas mulheres elas estavam num nível de estresse tão grande, pensa bem, bomba caindo do lado da sua casa, avião dando rasante, o seu irmão está na guerra, o seu marido está na guerra, essas mulheres não ovulavam. Então, os filhos da guerra, eles são muito poucos. Marília, né, parabenizando também pelas informações e colocando a respeito de idade e gravidez, né, das consequências da gravidez precoce e da gravidez tardia. Ótima pergunta. Vamos lá. Qual seria o momento ideal para a mulher engravidar? Eu acho que esse momento ideal, primeiramente hoje na sociedade moderna, é o momento que a mulher decide. Mas o indivíduo, eu como médico, a gente tem que alertar algumas coisas. Então, quando que a mulher está pronta para engravidar? Se você for ver do ponto de vista biológico, reprodutivo, e considerar a espécie humana inserida no reino animal, com 16 anos a mulher está totalmente pronta para engravidar e sem nenhum problema. Então, esse negócio de gravidez precoce, é claro que uma gravidez com 12, 13 anos é muito prejudicial ao organismo da mulher, principalmente do ponto de vista psicológico, certo? E até com 16 anos também, mas biologicamente ela está pronta. E o ideal seria que ela engravidasse até os 35 anos, que a gente chama do período de menarque reprodutivo dela mesmo, né? É claro que hoje a gente tem uma gama de gravidezes acima dos 35 anos que evoluem muito bem e com total sucesso, mas a partir dos 35 anos a fertilidade da mulher diminui muito e a partir dos 40 cai drasticamente. E hoje até a grande mídia faz um desserviço, porque mostra algumas personalidades, e aí com gravidezes acima dos 42, 45, até beirando os 50 anos, mas o que eles omitem é que essas gravidezes foram obtidas através de tratamentos complexos, muitas vezes caríssimos, inacessíveis à população geral, e muitas vezes com doação de óvulo, onde esse óvulo não é daquela paciente. Ou muitas vezes esse óvulo foi congelado. É um óvulo daquela personalidade, mas que ela colheu quando ela tinha 32, 33 anos, achou que não era o momento para ser mãe e guardou esses óvulos. Então isso é uma coisa importante. Então às vezes você tem uma indivídua, uma paciente que ela é uma advogada de sucesso, uma engenheira, uma executiva, e ela falou, eu estou num momento profissional que eu não posso engravidar, mas eu tenho o sonho de ser mãe. Ela pode fazer um tratamento simples, rápido, colher esses óvulos, congelar esses óvulos. Se ela já é casada, ela pode congelar o embrião, já fazer a fertilização, congelar o embrião que melhora muito a fertilidade. Isso é certeza que ela vai conseguir? Não, mas garante para ela um material reprodutivo jovem. E ela pula esse problema da idade. Nessa questão, né, pensando aí no embrião colocado em uma mulher, até que idade ela pode ter o processo de gestação? Porque a gente começa a ver, né, avós fazendo processo de gestação para as filhas e tal. Eu sou um pouco suspeito para isso, porque eu acho que assim, não existe idade quando é essa situação. Então, quando você tem um embrião jovem, ou um óvulo jovem que foi fecundado depois com um espermatozoide saudável, o fator limitante da idade do útero receptor é o fator da saúde da portadora desse útero. Hoje a gente chama de doação temporária de útero ou útero de substituição, né? A famosa barriga de aluguel. Então, há 7 anos atrás, nós fizemos em Ribeirão Preto, eu e minha esposa, ela faz a parte de reprodução assistida, a parte laboratorial, é médica também. Nós fizemos um útero de substituição, uma barriga de aluguel, numa senhora de 60 anos, mas com o óvulo da filha, que tinha 29 anos, certo? E essa paciente é uma paciente que foi amplamente investigada, essa avó. Então ela foi investigada pelo cardiologista, pelo nefrologista, pelo cirurgião vascular. Nós nos cercamos com a segurança de que ela tinha uma boa saúde. E aí sim foi feito o processo de reprodução assistida e com sucesso, uma gravidez que foi a termo, nasceu a netinha dela que veio do ventre dela para alegrar a vida da filha que não tinha útero. Nesse ponto eu acho que se justifica muito. Mas o mais importante, qual que é o limite para ser implantado? É o limite de saúde, porque aumenta muito a chance de hipertensão, de diabetes e de fenômenos tromboembólicos, como trombose e embolia pulmonar. Perfeito. Mara, parabenizando também pelas informações e colocando a questão, né? Mulheres que fazem prática esportiva de alto rendimento, né? Muitas vezes param de menstruar.
aí ela coloca exatamente isso, né? Como é que fica o processo reprodutivo dessas mulheres? Excelente pergunta. A mulher que ela tem exercício de alto rendimento, de impacto, onde ela tem um ganho físico, um ganho de massa muscular muito grande, ela altera o ciclo hormonal dela. Então ela para de menstruar porque ela para de ovular. Certo? Aquela mulher que não ovula, não menstrua, porque ela não tem a segunda fase, a fase progestacional do ciclo menstrual, onde se produz progesterona. Isso geralmente, com a redução dos exercícios, ela volta a menstruar e a ovular normalmente, certo? Mas muitas vezes ela precisa, às vezes até do indutor da ovulação, para que ela ovule. Então o exercício físico, isso antigamente era chamado da síndrome da bailarina, né? Então aquelas pacientes extremamente magras, de atividade física constante, de massa muscular exacerbada, e elas não ovulavam. E ainda continua. E hoje a gente tem os exercícios de alto rendimento, como ela falou. Mas geralmente a redução dos exercícios é o suficiente para que essa mulher volte a ovular e volte a menstruar. Perfeito. E com uma questão primordial aí, que é também todo esse processo de avaliação, né? Não é porque a pessoa tem uma boa qualidade de saúde na questão esportiva que a reprodutiva se equipare. Sim, muitas vezes a gente tem que buscar o meio termo. E nem sempre aquilo que é em excesso é muito bom, né? A gente cita muito o exemplo da recordista mundial dos 100 metros rasos até hoje, né, a Florence Griffith Joyner, que era uma mulher que tinha um corpo perfeito. É claro que hoje se sabe às custas de esteroides, o recorde dela não foi batido e a Associação Internacional de Atletismo está questionando em cancelar esse recorde, porque acham que nunca vai ser batido por uma mulher, porque ela conseguiu isso, um feito, às custas de um corpo moldado por esteroides, por química, e estão considerando que esse recorde deve ser considerado inválido. E essa paciente, que tinha o corpo perfeito, uma atleta olímpica, ela teve um infarto fulminante e faleceu aos 33 anos de idade. Bom, a Kleber aqui, né, parabenizando também pela entrevista. A gente citou um dos problemas masculinos ali, que é a varicocele. Ele pergunta de outros problemas comuns aí que geram infertilidade, enquanto problemas biológicos, né, não externos. No homem? Isso. O principal seriam as síndromes genéticas, né? Existem alguns indivíduos que têm alterações genéticas, algumas grosseiras que são vistas por análise cromossômica, algumas alterações mais discretas, que só são vistas com análise gênica, onde existe um defeito genético que esse indivíduo não produz espermatozoide, certo? Além disso, indivíduos que sofreram traumas na infância, indivíduos vítimas de cachumba com acometimento testicular, indivíduos que nascem com algum defeito testicular grave ou alguma obstrução das vias espermáticas, principalmente do ducto deferente, malformações testiculares, epididimais, prostáticas. Eu não sou urologista, não tenho tanta propriedade para discutir isso, mas seriam as alterações genéticas, anatômicas e ambientais que podem gerar problemas na infertilidade do homem. Perfeito. E aí a gente destaca isso, né? Tudo tem que ser extremamente avaliado nos dois casos, né? Da mulher e do homem, e ver essa complexidade e essa gama. Eu acho que quando a gente conversa aqui, né, e fala, olha, o esteroide, o agrotóxico, tais condições, isso já, para alguns espectadores, já remete automaticamente, né? A pessoa já, olha, eu fiz uso, eu tive problemas e tal. Mas em alguns casos é um pouquinho mais difícil a análise. Como tudo na medicina, a gente não pode generalizar, a gente tem aquela máxima que cada caso é um caso, e a avaliação primordial para um especialista, ela sempre tem que ser feita, porque muitas vezes a pessoa acha que é um problema e na verdade é outro problema, e nem sempre porque ela teve aquilo, ela vai desenvolver a doença que é relacionada àquilo que ela teve ou que ela usou. O melhor exemplo disso é o Zika vírus. Nós tivemos pacientes provocando aborto porque tiveram Zika, né? Isso há 3 anos atrás. E a gente sabe que a maioria das mulheres que tiveram infecção por Zika vírus e estavam grávidas vão ter fetos e recém-nascidos absolutamente normais, né? Era uma minoria que tinham defeitos, como a microcefalia ou a anencefalia.
Ana Alice, né, perguntando a respeito dos testes de DNA. Né? Os testes de DNA causaram, de fato, uma revolução na rotina das famílias, né? E com dados impressionantes nessa questão da Conferência Real, não só das paternidades, mas a gente acabou vindo à tona troca de crianças em maternidade, enfim, entre uma gama de ações. De fato, é uma conquista revolucionária. Os testes genéticos, você fala? Não tem dúvida. Hoje em dia, nós vamos partir desde do reconhecimento de paternidade, de identificação genética, de medicina forense, de polícia investigativa, até no mapeamento genético, no projeto Genoma, onde já são identificados genes, onde uma pessoa ela consegue saber qual é a probabilidade de ela ter determinada doença ou não pela análise do material genético. Então, hoje, não se fala mais em análise genética, se fala em engenharia genética. Nós estamos o mapa genético humano já foi decodificado. Nós estamos começando a pensar em como modificá-lo, né? E aí tem que ter muito cuidado, porque a limitação ética é muito grande. Uma coisa, isso aí nós vamos na esteira da veterinária. Certo? Na poeira dos veterinários. A medicina aprende muito com a medicina veterinária, porque a medicina veterinária, apesar de hoje ter um processo ético muito sólido, e tem que ter mesmo, porque os animais têm que ser tratados com muito respeito, mas eles não têm limitação ética, tanta limitação ética como a medicina humana. Uma coisa é nascer um bezerro de 2 cabeças, outra coisa é nascer um bebê de 2 cabeças. Então a gente tem que ter muito cuidado com a engenharia genética também. E de fato, né, ter essa questão estrutural aí, né, própria de se pensar. Olha, quando se faz um mapeamento hoje, a gente vê isso, né, casais que têm algum problema na família, que vão fazer um mapeamento para ver a chance disso acontecer no período de gravidez. Então isso é um fator benéfico, né, mas a gente sempre está na corda bamba de, olha, eu quero escolher a cor dos olhos. Né? Sim, cresceu muito a figura do geneticista, né, mediante as sociedades médicas. Então, olha, meu avô teve câncer de próstata, qual é a chance que eu tenho? Então se faz aí um estudo genético, se vê os marcadores genéticos, tudo. Da parte física, a primeira situação que teve foi a escolha do sexo. Isso no Brasil é proibido por lei, mas em Ribeirão Preto isso não é feito. Em São Paulo eu também não tenho informações oficiais, mas nós sabemos que existem casais que fazem. Como que é feito isso? É feito um processo de fertilização assistida, são produzidos vários ovos, esses ovos são fecundados com os espermatozoides do parceiro e são feitos vários embriões. Por um processo de análise, estudo genético pré-implantacional, esses embriões, antes de serem transferidos, é feita uma análise genética desses embriões. E aí o indivíduo ele quer filhos homens, só transferem os embriões masculinos. O indivíduo só quer mulher, só transfere os embriões femininos. Em termos de cor de olho, de altura, de cabelo, já é possível você fazer tudo isso. Mas isso tem uma limitação ética muito grande e aí a gente começa a esbarrar em algumas leis sagradas. Quando eu falo leis sagradas, são leis sagradas da ciência, as leis de Darwin, como a variabilidade intraespecífica e a seleção natural. E quando você começa a enveredar por esse caminho, começa a ficar muito perigoso. Pensa você fazer um exército de clones, de soldados altos, fortes, inteligentes, sem problemas cardíacos, mas por uma questão escapa aí que passou um gene onde o gene da asma passou batida. E aí, um ventinho frio e você tem teu exército inteiro em crise asmática. Então, a variabilidade intraespecífica e a seleção natural são leis sagradas da natureza que tem que se mexer nelas com muita parcimônia. Sem dúvida. E a gente percebe que tem isso, né? A humanidade quebrou um pouco dessa lei, um pouco antes da genética, né? Vamos pensar assim na sua forma habitual de viver, né?
quando a gente pensa do auxílio mútuo, né? Então isso quebrou o paradigma, né? Quando a gente pensa, por exemplo, das deficiências na natureza, a seleção natural elimina isso porque não tem essa visão de conjunto que existe na humanidade, que define esse conceito de humanidade. Sim, talvez o melhor exemplo disso seja a vida em sociedade. Então aquele indivíduo que ele era míope, quando ele era um caçador-coletor, na época das cavernas, ele ia chegar na adolescência, ele ia morrer, porque não ia conseguir caçar, não ia conseguir colher, não ia conseguir fazer nada, ele ia morrer. Isso muito antes da invenção do óculos, mas quando ele foi acolhido pela sociedade, isso o ser humano tem muito superior do que os outros animais, a gente dribla, a gente contorna essas deficiências, e aí o que acontece? Esse indivíduo começa a propagar geneticamente a deficiência dele, porque como ele sobreviveu, como ele arranjou uma parceira e como ele vai ter filhos, então aquela miopia que na época das cavernas não seria propagada, hoje ela é propagada. E tem que ser assim, senão nós começamos a cair num fator aí que chega a ser de purificação de raça, ou um fator nazista pensando na raça pura, na raça perfeita. Não, as imperfeições existem na natureza, graças a Deus, isso faz a espécie humana, acho que mais bonita, a variabilidade é uma coisa maravilhosa, e a medicina está aí para ajudar a contornar. Uhum. E de fato é isso, né? Quando a gente tem esse entendimento ético, né, de até onde vai, né, para ajudar a contornar problemáticas e não para criar outras, né, a gente entende bem o território que tem que ser trilhado aí. E aí, Luciano, nós temos um fator temporal, né? Hoje o que pode parecer antiético e perigoso, amanhã não será mais. Eu falo que, eu dou aula na Faculdade de Medicina, eu falo com meus alunos que os bons médicos, eles têm que ser aquele médico Raul Seixas, né? Aquela metamorfose ambulante. Nós temos que acompanhar a evolução da nossa sociedade. E isso se faz com estudo, com mente aberta, sem preconceitos, sem tabus e sem entraves. Uhum. Ainda no campo ético aqui, a Rosana questiona, né? Tem essa questão dos embriões, né? Se produzem embriões para as tentativas aí de reprodução, o que fazer com esses embriões depois? Isso é um questionamento ético muito frequente nos dias a dias. As clínicas de reprodução estão aí com os freezers lotados de embriões. Esses embriões só podem ser descartados após uma autorização dos pais. Agora, existe um tempo hábil. Se esses pais não comparecem, e isso é feito um documento onde os pais assinam, concordam com os termos de preservação da clínica, eles só podem ser descartados ou utilizados para estudo mediante autorização dos pais. E existe um tempo que, se esses pais também não aparecem na clínica, esses embriões vão ser automaticamente descartados. Qual que é o limite ético disso? Eu não sei se eu sou capaz de responder isso. Certo? Eu acho que a discussão é muito ampla, existe uma discussão religiosa que tem que ser respeitada, existe uma discussão do ponto de vista humanístico, existe a discussão da comunidade científica, né? Isso aí eu acho que é muito amplo para a gente pegar e falar assim, não, a minha opinião é essa. Agora, o que fazer com esses embriões? Eu acho que esses embriões são, abre aspas, propriedade dos pais, né? Quando esses pais se omitem ou, de uma outra maneira, abrem mão dessa propriedade, eu acho que a comunidade científica tem que tomar a melhor decisão. Qual que é a melhor decisão? Não sei. Pensando nesse sentido, né, a Lúcia coloca, embriões podem ser doados? Depende. Doados para quê? Um embrião, ele pode ser doado para uma outra pessoa ter filho? Cientificamente pode, eticamente pode. Se aqueles pais assinarem um termo, e aí tem que ver a legislação específica de cada país, isso pode ser permitido? Pode. Esse embrião pode ser doado para estudo? Ele pode também. Agora, esse embrião é o teu filho,
se você vai doar, você pode considerar o embrião como teu filho? Isso depende muito da crença de cada um, desde a crença científica até a crença religiosa, que tem que ser respeitada a individualidade de cada indivíduo. Então, se o indivíduo fala, não, eu quero que meus embriõezinhos que sobraram sejam enterrados no jazigo da minha família, que sim tem. Não, eu quero que ajude outros casais que não conseguem engravidar, que se ajude. Mas eu acho que tem que se respeitar muito, primeiro, o desejo dos pais, porque esse embrião não tem voz. Tem que se respeitar a legislação vigente, a crença religiosa, certo? Que tem que ser ouvida e tem que ser respeitada, e envolve uma série de fatores. Uhum. E de fato a gente percebe isso, né? Uma questão tanto de doação de embriões como de óvulos, né? Cada vez mais rotineira, porque acho que as famílias que passam pela problemática de não poder, né, ou de ter esse sonho adiado, querem ver outras conquistando, então isso tem uma crescente no país, né? A doação de embrião é uma coisa que é muito questionável ainda. A doação de óvulos já é uma realidade. Isso tem uma legislação específica que tem que ser respeitado, não pode envolver nada financeiro, certo? Tem que ser uma coisa espontânea. Antigamente necessitava-se de um grau de parentesco, hoje não se necessita mais. Anonimato deve ser preservado, existe uma legislação toda para isso. E cada vez mais pessoas que fazem tratamento de reprodução e têm óvulos sobrando, permitem que esses óvulos sejam utilizados para outras mulheres que já não têm esses óvulos, né? Mas isso também mediante autorização, mediante legislação específica, muito bem determinada pela Agência Nacional. Perfeito. E de fato, né, se estabelece aí esses critérios, a regulação tem funcionado muito nesse sentido, e a gente percebe que o Brasil não virou um mercado reprodutivo, né? A gente tem essa discussão ética muito grande em outros países, mas o Brasil conseguiu manter um padrão ético invejável nesses conceitos. Por incrível que pareça, a legislação reprodutiva brasileira é uma das mais modernas, mais completas que existe, complexa também, porque à medida que você vai fazendo uma coisa muito complexa, ela vai ficando muito complexa, né? Mas ela abrange quase todos os questionamentos. E isso é muito bem definido pelas nossas leis, pelos nossos conselhos. Teve uma ampla discussão com os congressistas em Brasília. Eu acho que nós avançamos muito nos últimos anos, e hoje você tem um respaldo legal. Antigamente você tinha que só que pedir autorização para o Conselho Regional de Medicina para fazer isso, aquilo. Hoje você já tem uma legislação específica que te permite fazer isso. E do ponto de vista ético também. Nesse ponto o Brasil está muito acima, inclusive, de países do primeiro mundo, né? Por quê? Primeiro que nós temos um Estado laico, onde a religião ela é respeitada, mas ela não pode ser imposta, né? Segundo, que nós temos uma comunidade científica pujante, com todas as dificuldades, com todas as limitações econômicas. Nós buscamos conhecimento nos outros países, estamos sempre participando em congressos internacionais, trazendo o que tem de moderno para o Brasil. E em terceiro, que nós tivemos uma iniciativa de discutir isso junto à classe política e fazer uma legislação específica, antes que alguém fizesse uma legislação para o lado do mal, digamos assim. Doutor, quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição e reafirmar isso, né, o quanto é importante esclarecer as dúvidas dos espectadores pontualmente aqui, e a gente fica sempre de portas abertas. Eu é que agradeço sempre a oportunidade, como eu sempre digo, é um prazer estar aqui em Batatais. Batatais é minha terra, eu sou batataense de pai e mãe. Gosto muito de estar aqui e agradeço a oportunidade. Aproveito aí a imensa audiência que vocês têm para dar um abraço nos amigos, nos familiares que estão aqui em Batatais. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito e, na sequência, na companhia da TV Brasil.